quem está agora com a gente no estúdio da Atibaia TV, candidato a prefeito de Atibaia, Saulo Pedroso. Saulo, obrigado pela presença. Cacá, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, né, falando mais uma vez, aí, mais uma oportunidade de debater a nossa cidade, me colocando à disposição da cidade de Atibaia para ser prefeito novamente, aí, te parabenizar pela oportunidade e abertura aí, de poder permitir que os candidatos possam, então, cada um falar das suas propostas e do seu plano de governo. Saulo, antes de mais nada, já queria fazer um elogio, porque você, enquanto prefeito, sempre atendeu a imprensa, sempre atendeu muito bem a Atibaia TV. Isso a gente tem que deixar registrado, porque, infelizmente, não são todos que agem dessa maneira. Mas, enfim, dado o recado, vamos lá, Saulo. Saulo, eu gostaria que você escolhesse 3 temas que você julga que são realmente os maiores problemas que a Atibaia vive hoje. Olha, sem dúvida nenhuma, Cacá, o problema da saúde é um problema estrutural hoje, não é um problema só da cidade de Atibaia, é um problema do país, os governos Desculpa precisam... interromper, só os temas e depois a gente entra para a pergunta, por favor, Tá bom. candidato. Então, interessante a gente falar do plano diretor da cidade, né, da questão da ocupação urbana, do perfil de ocupação urbana, o crescimento que tem acontecido na cidade de Atibaia. Queria falar da pauta de geração de emprego e renda e a necessidade de formação e qualificação na cidade de Atibaia e da pauta da saúde, que sem dúvida nenhuma é uma das principais pautas do município. E, se possível, também, talvez falar do transporte, mas pelo jeito nós temos um controle de 3 temas. Candidato, né? A gente tem. Então eu queria falar do transporte, da saúde e queria falar do planejamento urbano da cidade. Então vamos lá. Então, transporte, saúde, planejamento urbano. Candidato, com relação ao transporte, durante sua gestão, houve uma mudança da empresa que presta o serviço do transporte público municipal aqui em Atibaia, alvo de muitas críticas no período. Lembramos até que você viveu um período bastante tenso com relação à empresa ameaçando a saída do município e tudo mais, estávamos presentes naquela ocasião. O que você entende, por que este é um grande problema e o que você vê como solução para isso? O problema do transporte, ele é um problema estrutural na cidade de Atibaia. A cidade cresceu, se desenvolveu e hoje o desenho operacional do contrato não atende à demanda da cidade, às necessidades dos diversos bairros do município. Nós temos um perfil de cidade hoje completamente diferente. Lá atrás a gente contratou essa empresa porque foi a única que apareceu no processo de licitação. A gente até provocou para que outras empresas pudessem participar, né? E o desenho operacional colocado então à disposição, mesmo aquele que está previsto no contrato, não tem sido cumprido pela empresa. Eu identifiquei isso logo no começo. Nosso governo sempre foi um governo muito firme na condução dos contratos, na exigência do cumprimento dos contratos que são feitos pela administração pública, tanto que eu fiz uma intervenção na empresa naquele momento, encaminhei para a Câmara Municipal uma autorização para fazer para permitir a continuidade da intervenção e aí fazer a transição para a contratação de um novo serviço. Naquele momento tinha uma trincheira política dentro da Câmara Municipal em 2020 que não permitiu, e aí a Prefeitura foi obrigada, até por impedimento legal, devolver o controle do contrato para a empresa Sou Atibaia, e a gente tinha expectativa então que com a mudança do governo, com o atual governo, essa decisão seria tomada. A cidade de Atibaia precisa de um novo desenho operacional, um desenho operacional que contemple toda a cidade. Esse projeto de integração que tem sido feito não está atendendo a necessidade do município. Nós precisamos de mais veículos, precisamos de uma frota moderna, nós precisamos do sistema de tecnologia funcionando através de aplicativos, para que as pessoas tenham controle, né, da chegada, da partida dos veículos. A gente precisa fazer com muita coragem aqui na cidade de Atibaia, e tanto eu quanto o Luiz, a gente debateu muito isso e topou o desafio de oferecer a possibilidade no nosso plano de governo de implantar ao longo de 4 anos a tarifa zero na cidade de Atibaia, até porque o município hoje, pouca gente sabe, né, no governo atual, está promovendo aí um subsídio mensal de aproximadamente 2,5 milhões para a empresa. Na minha época nós não tínhamos subsídio para a empresa, trabalhando com uma frota menor do que está previsto no contrato, e a gente acredita aí com o aporte de recurso do Fonte 1 do município, a gente consegue então contratar uma empresa para cumprir fielmente um novo plano operacional de transporte sem cobrar a tarifa. Então esse é um grande desafio, talvez seja uma das propostas mais ousadas do nosso plano de governo, que é a implantação da tarifa zero, podendo atender todos os bairros que hoje a gente tem dificuldade. Por exemplo, a região da Lucas é um grande polo de geração de emprego na cidade, na área da gastronomia, na área de serviços, e nós queremos disponibilizar em horários, inclusive, que são fora dos horários convencionais, para poder atender a mão de obra que trabalha na Lucas Nogueira Garcês. Sem contar que os bairros da cidade, né, passam por um processo de mudança de perfil, de adensamento, e a gente precisa ter uma oferta maior de horários.
o próximo governo é o governo que vai decidir se continua com a atual empresa, se renova o contrato ou se vai para uma modernização. Nós, sem olhar para esse contrato em relação ao seu desenho operacional, né, olhando, é claro, para as falhas, para aquilo que ele não funciona, nós vamos fazer um novo desenho operacional na cidade de Atibaia e vamos contratar uma empresa para fazer de maneira gradual, responsável, a implantação do tarifa zero na cidade de Atibaia, porque o nosso governo demonstrou, até pelas atitudes que nós tivemos no período em que eu fui prefeito na cidade em relação ao transporte, que tem coragem de fazer, tem coragem de ousar, né, e tem coragem de propor essa inovação para a cidade de Atibaia. Prefeito ou candidato a prefeito, mais uma vez prefeito sem prefeito, certo? É. Então tá bom. Saulo, segundo problema que você elencou como um dos maiores problemas que a cidade de Atibaia enfrenta atualmente é a questão da saúde. Gostaria que o senhor também explanasse quais são as propostas, o senhor que liderou um movimento para a construção do Hospital Municipal. Isso. Gostaríamos de saber o que de fato deve ser feito durante a sua gestão. E construção que só não aconteceu porque a atual gestão não quer, não teve coragem, porque não há impedimento legal nenhum para isso. Nós inovamos na elaboração desse contrato, um contrato moderno. Aliás, a viabilidade desse hospital através desse contrato acontece num custo, né, de financiamento numa taxa muito menor do que os financiamentos que os bancos oferecem de maneira convencional na cidade. Projeto, inclusive, que teve uma contribuição muito importante do Luiz Fernando, que é o nosso candidato a vice-prefeito, então meu secretário de governo, que conduziu todo esse processo de estruturação desse contrato. E naquele momento, através de uma ação judicial provocada pelo PSOL, Partido PSOL, né, Federação PSOL Rede, esse contrato foi paralisado e depois de 2 anos, com perícia, análise da FIP, uma série de avaliações que foram feitas pela Justiça, a Justiça concluiu então, inclusive, que era a melhor modelagem, a melhor modelagem econômica para viabilizar um equipamento tão importante para a cidade de Atibaia. Existem diversas estratégias que nós estamos prevendo no nosso plano de governo, fortalecimento da atenção básica, construção de mais 3 unidades na cidade, né, em bairros que estão adensados, que cresceram muito, mas sem dúvida nenhuma, retaguarda de média e alta complexidade, que hoje nós não temos vazão, a gente não está conseguindo atender. Tudo aquilo que a gente está regulando para o HUSF, que é o Hospital de Retaguarda da região, está regulando vaga zero. Nossa população está ficando sem atendimento aqui, porque a cidade cresceu, a Santa Casa não aguenta mais, apesar de a gente ter implantado UTI na Santa Casa, implantado o pronto-socorro infantil, não teve mais nenhum investimento na Santa Casa, a gente só está crescendo em termos de volume de atendimento, e a atual gestão, né, e a gente está vendo isso, inclusive no debate eleitoral, que os outros candidatos também têm meio que medo de encarar o desafio de colocar um projeto desse em pé, mas nós vamos fazer porque lá atrás a gente já sinalizou da importância. A saúde é fundamental para o funcionamento pleno de uma cidade. E eu avalio que essa é uma decisão não só estratégica, de governo ou de plano, né, de governo, porque é fácil de identificar essa necessidade da Atibaia, essa necessidade na cidade de Atibaia. Mas a nossa vontade de fazer, principalmente porque nós temos empatia pela cidade. Porque nós nos preocupamos com os problemas e com as dificuldades que a população atravessa no dia a dia. Desde o dia que eu inaugurei meu escritório de deputado aqui na cidade de Atibaia, 80% das demandas que aparecem no nosso escritório são demandas da área da saúde. Então não faz sentido a cidade de Atibaia não ter um hospital como esse planejado, de 120 leitos, com unidade de imagem moderna, com exames, com possibilidade de internação para que a gente faça cirurgias de alta complexidade. E está todo mundo, por exemplo, na área de cardiologia, na área de ortopedia, na fila de espera, na área de oncologia, a gente não está conseguindo atender ninguém, né? Sem contar que a gente pode, aí, através de um processo de negociação, contemplar essa unidade onde está acontecendo a atividade da Santa Casa hoje no centro, como uma unidade de pronto atendimento como a UPA. E aí nós teríamos na cidade de Atibaia, então esse é o melhor modelo, o modelo ideal para nós. É claro que precisa organizar o custo disso. 2 unidades de 24 horas de pronto atendimento, né, onde está a Santa Casa hoje, com pronto-socorro aberto, e a UPA, que precisa ser transformada numa UPA Porte 2, porque a UPA hoje atende aproximadamente 9.000 pacientes por mês, e ela precisa de uma equipe maior para conseguir atender com qualidade a nossa população, e aí teríamos um hospital de 120 leitos, fazendo média, alta complexidade. Um outro ponto que a gente está avaliando também, e nós vamos negociar com o governador Tarcísio, que escolheu a nossa aliança para apoiar, para permitir que o Republicanos, que é o partido dele, pudesse fazer parte dessa grande aliança, né, e tenho tratado isso junto com o secretário de Estado, já na condição de deputado, tenho feito isso, que é o secretário Eleusis,
que é o secretário de Saúde do Estado, a possibilidade do nosso AME na cidade de Atibaia ser um AME hospital-dia, um AME cirúrgico. E aí a gente poderia atender até 80 procedimentos cirúrgicos de média e baixa complexidade, né, que a estrutura do AME daria conta de resolver, e tem uma série de pessoas e procedimentos que estão na fila de espera aguardando. Tudo isso está planejado, está organizado, né? O que precisa é vontade política, empatia pelas pessoas, desejo de fazer e pulso firme na gestão para priorizar a área da saúde, né, e fazer, então, o atendimento adequado à população. Sem dúvida nenhuma, Cacá, uma das principais conquistas da próxima gestão na cidade de Atibaia, do nosso próximo governo, que a gente está chamando aí de SP3, né, Saulo Pedroso 3, é o Hospital Municipal. Quero tentar já, no período da transição de governo, que é o pós-eleição até o período da posse, já organizar todo esse processo de retomada do Hospital Municipal para, quem sabe, no dia da posse, a gente tomar posse lá, eu, Luiz e a Câmara que será eleita, e logo no dia 1º, como o primeiro ato do próximo governo, da ordem de serviço, e retomar imediatamente a construção do Hospital Municipal na cidade de Atibaia. A gente lembra, inclusive, Saulo, uma das primeiras ações, se não me engano, no primeiro mandato seu, foi uma grande reforma na Santa Casa, com a entrega das UTIs, inclusive, a gente lembra, estava presente nisso daí. De lá para cá, passamos por um período de pandemia extremamente complexo, precisou muito dos equipamentos de saúde, e a gente não viu realmente nada, nenhum avanço nesse sentido. E ao contrário daquela época, Cacá, hoje nós temos um orçamento robusto de aproximadamente 1,3 bilhões de reais, que é possível você, então, encarar o desafio de colocar um hospital desse para funcionar. Se isso não for prioridade numa gestão, num projeto, numa cidade, o que é que vai ser? Uma cidade sem saúde, sem retaguarda de atendimento, ela não consegue prosperar. Então, isso para mim, inclusive, é questão de honra, porque esse projeto foi muito debatido no período em que ele ficou sub judice, e depois da conclusão da decisão do processo judicial e da conclusão de que não há problema nenhum, foi uma jogada política aí, motivada pelo PSOL e pelos vereadores à época, que inclusive tem vereador da época que hoje é candidato a prefeito, votou contra, né, não ajudou a viabilizar o hospital, né, e essa eleição vai ser inclusive um momento interessante para a gente poder debater isso. Quem é quem nesse processo, se é possível ou não é. Porque foi construída uma narrativa de que tem problema judicial, e tudo isso já foi superado. Então, eu tenho avaliado, inclusive, analisado aí as propostas dos candidatos, o único time que teve condição, teve coragem e colocou, né, como um desafio aí, viabilizar o hospital na cidade foi o nosso, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai entregar essa conquista aí para a cidade de Atibaia. Obrigado, prefeito, candidato. Saulo, e por último, a questão do planejamento urbano, muito se discute na cidade, a questão da verticalização, a questão da alça de acesso, né, da via de acesso da área da região do Cerejeiras, Caetetuba, Imperial, para o lado do centro da cidade. Hoje a gente está muito carente com relação a isso, com poucas opções. Sabemos que é um pleito, inclusive, que enquanto deputado já esteve, inclusive, junto ao DENIT, reivindicando tudo isso daí, mas com relação a tudo, verticalização, questão viária, o que o senhor propõe para o próximo mandato? De maneira bem resumida, elaborar um plano diretor e uma lei de uso e ocupação do solo que atenda os anseios, os desejos da população e respeite o perfil de cada região da cidade, a sua característica de qualidade de vida, proteção das áreas ambientais, das áreas de mananciais do município. Algo que nós debatemos com a cidade de Atibaia, e é importante que no processo eleitoral dá para lembrar de muita coisa, em 2019, 2020, em quase 50 reuniões. Em 2020, o nosso governo encaminhou para a Câmara Municipal o plano diretor, e naquele momento o plano diretor deveria ter sido aprovado, nós teríamos viabilizado uma lei de uso e ocupação do solo, e a cidade não estaria passando pelo problema que ela está passando. E digo mais, viu, Cacá? O problema não é um problema ruim, porque quando uma cidade tem potencial para crescer, você tem um problema bom para resolver. Porque o que a gente precisa na cidade de Atibaia é viabilizar investimento, viabilizar emprego, viabilizar renda, o setor de serviço funciona, o comércio funciona, respeitando o desejo da cidade em relação ao perfil de ocupação de cada região, né? E a gente discutiu muito isso lá atrás. De novo, o plano diretor e a intervenção não foi aprovado em 2020 pela Câmara Municipal porque tinha trincheira política lá dentro, né? E agora ele foi todo retalhado pela atual gestão, que até agora não conseguiu viabilizar uma lei de uso e ocupação do solo e viabilizou um plano diretor totalmente desconectado com o desejo da cidade. Eu não quero uma cidade de Atibaia do meu desejo próprio, do desejo do Luiz, que é o nosso vice-prefeito. Nós queremos construir uma cidade em conjunto com as pessoas.
E a cidade sabe que a viabilidade do plano diretor, que a viabilidade da lei de uso e ocupação do solo, a organização no processo de crescimento da cidade de Atibaia, vai demandar não só narrativa política, não só discurso, vai demandar pulso firme na condução desse processo. Quem é que tem firmeza naquilo que propõe, naquilo que fala? Quem é que tem coragem de, no paralelo, além de organizar o processo de crescimento da cidade, estancar essa questão da verticalização que, de fato, incomoda todo mundo? Não incomoda só um grupo de pessoas, incomoda todo mundo está percebendo o que é que está acontecendo na cidade. Mas o pano de fundo de cada candidatura é que vai definir quem é que tem condições, né, quem é que tem pulso firme, coragem de fazer esse debate com a cidade e colocar em prática isso. Você precisa debater com a Câmara, você precisa debater com a iniciativa privada, precisa debater com os bairros, e nós fizemos isso lá atrás. Então, nosso governo já visualizou lá atrás, quando eu fui prefeito, a necessidade de organizar esse processo todo. E o que faltou nesse momento todo foi força política e bom senso daqueles que usaram o campo político da Câmara para inviabilizar o plano diretor naquele momento, para criar todo esse constrangimento que a cidade está vivendo hoje. Mas na eleição, nos debates, aí, no dia a dia, a gente vai ter a oportunidade de colocar cada um na sua casinha e ver quem foi quem nesse processo. Um outro ponto que precisa ser discutido é que não tem como você construir muro na cidade, barreira, para ninguém entrar mais na cidade de Atibaia. Nós vamos organizar esse processo, mas obras precisam acontecer. Avenidas precisam passar por revitalização. A Copacabana precisa passar por revitalização. A Flávio Pires de Camargo, da Fernão Dias até o Mercado do Assir, ali nas proximidades do Colonial, precisa passar por um processo de adaptação de layout, para o trânsito fluir melhor. A Avenida Industrial precisa ter continuidade naquele trecho no Jardim das Palmeiras que você sobe para a Rua Presidente Vargas, né, e não tem a possibilidade, por exemplo, de desafogar a chegada da Copacabana ali, na Flávio Pires de Camargo, perto da loja 100 ali, perto de onde tem um posto de gasolina. Enfim, nós podemos discutir a Joviano Alvim na sua continuidade, como ela vem na paralela ali, né, trabalhando em mão dupla, em duas vias ali com Alfredo André, até a bacia ali do Jaraguá, ou pelo menos até a região do Paulista. Então a cidade de Atibaia, como nós fizemos na Jerônimo de Camargo, a cidade de Atibaia, na verdade, ela ficou paralisada do dia 1º de janeiro de 2021 até hoje. E o que eu quero propor para a cidade de Atibaia é uma conexão do próximo mandato, que se inicia em janeiro de 2025, com o mandato que concluiu dia 31 de dezembro de 2020. Porque o nosso time preparou essa cidade para receber muita coisa. Eu venho debatendo com o governo federal, com a empresa Arteres, que administra a concessão da rodovia Fernão Dias, a transposição do Imperial para Alvinópolis, a ligação da Avenida Imperial com a Faria Lima. Isso vai desafogar a Flávio Pires de Camargo, vai desafogar o eixo da Jerônimo de Camargo, a continuidade da Jerônimo de Camargo nesse perfil de duplicação, na Isaías Taquebayashi, sentido usina, na Jerônimo de Camargo, sentido Maracanã, né? Então tem uma série de obras importantes, dispositivos que a gente precisa ajustar na Rua Itália ali, por exemplo, Joviano Alvim com Alfredo André, a Lucas chegando ali, né, na Rua Itália ali perto do Habib's, enfim. Se a gente promove um processo de ajustes, a ampliação da Takauono, do Lago do Major até o Habib's, por exemplo, hoje já é possível, tem território para isso. A ampliação da Copacabana tem território para isso. Então tem uma série de coisas que é possível você realizar na cidade de Atibaia que vai ajudar a mobilidade. Sem contar que o transporte público trabalhando em tarifa zero tem uma tendência de trazer muita gente para utilizar o transporte público, que vai diminuir a quantidade de veículos. Se a gente investir em ciclovia na cidade, nós vamos diminuir a quantidade de veículos. Se a gente descentralizar, por exemplo, o setor de serviços, as áreas comerciais para os bairros, gerando emprego, inclusive, nos bairros, para que as pessoas não tenham que fazer esse movimento de vir para o centro, a gente vai desafogar, né, o trânsito da cidade. Então, eu digo que a gente tem um problema, de fato, mas nós temos um problema bom, porque tem muita cidade que quer crescer, quer se desenvolver, quer ter economia funcionando, pulsando prosperidade. Nós temos, né? O que nós precisamos é organizar e precisamos fazer isso com muito pulso firme, como a gente demonstrou no período de 8 anos que a gente tem condição de fazer. E hoje, junto com o Luiz aí, que tem uma visão também muito empreendedora, tem uma experiência de ter sido vereador, presidente da Câmara, foi nosso secretário de governo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter a oportunidade de oxigenar o nosso time, de colocar uma galera aí que tem perfil técnico para conduzir essa cidade na linha de frente, né? Organizar a questão do saneamento que está dentro dessa pauta também. A obra de abastecimento de água já era para ter sido concluída com 100 dias da atual gestão. Mas, prefeito,
O senhor está querendo já antecipar a pergunta ou está se estendendo para mais temas? É que faz parte da questão do planejamento urbano, da infraestrutura, né? E tudo isso foi planejado lá atrás para acontecer. Infelizmente, a gente não está percebendo, Cacá. Porque onde as obras pararam, onde parou a duplicação da Gerônimo de Camargo, onde parou a pavimentação da Jerônimo na região dos Cerejeiras ali, as coisas ficaram. Né? E eu quero, inclusive, colocar aí toda a minha experiência hoje, mais maduro, um pouco mais velho, né? Articulado politicamente, bem relacionado, à disposição de poder fazer do próximo mandato um mandato histórico para a cidade de Atibaia. Mas vamos lá, prefeito, então, já falou de um tema que a gente queria abordar, que é a questão da água. Muito se reclama, moradores, cada vez mais frequente a reclamação pela falta de água, né? Temos alguns pontos da cidade ainda com questão problemática do esgoto, né? A gente acompanha a pessoa que está à frente do SAAI, é a mesma pessoa que esteve durante seus 2 mandatos, continua no atual mandato. Não sabemos se é ideia do grupo que ela continue ou não, mas enfim, 12 anos se passaram e problemas gravíssimos, como por exemplo a inauguração da ETA Central, que virou mais do que um parque. Né? Não tem compromisso nenhum de continuidade, Cacá, com ninguém. Nosso compromisso é com o povo. Né? Nós temos uma aliança de partidos, mas a nossa principal obrigação é dar satisfação às pessoas e o nosso compromisso é de montar uma equipe técnica que inclusive dê vazão para aquilo que ficou reprimido. Se as coisas funcionam, você mantém a equipe. Se as coisas não funcionam, você substitui a equipe. Você tem que oxigenar a equipe. Aliás, isso faz parte do processo. Né? Mas, às vezes, na sua opinião, hoje está funcionando ou não está eu funcionando? acho que não. Eu acho que a atual gestão, né, e aí falando do prefeito, e o perfil do prefeito tem replicado em toda a equipe. Porque o líder é o que puxa. O líder é o que determina. O líder é o que dá as condições financeiras para você poder executar a obra. O líder é que vai buscar financiamento, que faz o esforço financeiro para você fazer remanejamento de recursos. O recurso para a continuidade dessa obra ficou dentro do orçamento quando nós fizemos uma transição de governo e transferimos a gestão para o atual prefeito. Então essa obra já deveria ter sido concluída. Não só ela. Nós temos um problema, por exemplo, que nós construímos uma estação de tratamento de esgoto do Caetetuba e até hoje o esgoto da região do Imperial não foi conectado. Né? Então, algumas elevatórias, algumas adutoras, enfim, tem uma série de obras que estavam planejadas para acontecer e que faltou de verdade pulso firme, e acho que quem puxa isso é o líder. E vejo também que o time, à medida que você fica muito tempo naquela posição, ele se acomoda e precisa passar por um processo de oxigenação. Eu tenho conversado muito com o Luiz, a gente tem debatido muito e foi muito criterioso na elaboração do nosso plano de governo, para inclusive colocar que a governança das nossas secretarias e, de maneira especial, da empresa de saneamento, será uma governança técnica. Nós vamos buscar profissional no mercado para que a gente consiga dar essa oxigenada. Sem, é claro, né, ter a contribuição no período de transição, nos debates que a gente vai fazer para o futuro, das pessoas que contribuíram muito. Porque nós não podemos dizer também que as pessoas que passaram não fizeram nada. Muitas coisas aconteceram. Muitas conquistas foram alcançadas. Quando você considera o momento em que a gente encontrou em 2012 a cidade e o que a gente conseguiu entregar, então eu sou muito grato a todas as pessoas que participaram no período de 8 anos do nosso governo e nos ajudaram a realizar muitas coisas na cidade de Atibaia. E atribuo os problemas que estão acontecendo ao líder. Assim como lá atrás, entre os erros e os acertos, eu fui o grande responsável por muita coisa, né, junto com toda a equipe, que a gente entregou na cidade de Atibaia, porque tinha lá o meu dedo, o DNA, né, a minha marca e a minha determinação para que a equipe realizasse. Muita coisa que não deu certo também talvez seja porque eu não tinha condição de dar retaguarda para a equipe realizar. Então, o grande responsável é o líder. Né? E nesse momento a gente vê essa necessidade de que o governo faça uma oxigenação na sua equipe. Né? E é isso que a gente está propondo para a cidade de Atibaia. A questão do saneamento é fundamental acompanhar esse processo de crescimento da cidade. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um plano diretor de saneamento para a cidade, fazendo uma projeção do crescimento dela, que nós vamos discutir essa projeção no plano diretor, até porque são projetos complementares, para que a gente possa estar alinhado com esse processo de crescimento, permitir que o crescimento acompanhe desde que a gente tenha infraestrutura e trabalhar no paralelo a captação de recursos no governo federal, que a gente tem uma articulação política muito forte, e no governo estadual, que o governador é muito próximo a nós, né, para que a gente consiga dar solução para os grandes investimentos na área de saneamento da cidade. Por exemplo, na água. Além de garantir o abastecimento das regiões que estão adensadas hoje e já tem população, né, vivendo e necessitando de um sistema que seja eficiente, a gente precisa projetar
novas captações de água, né, e novas caixas para que a gente garanta o abastecimento em outras regiões. Vou te dar mais um exemplo aqui. Nós, no nosso governo de 8 anos, viabilizamos uma caixa de 1 milhão de litros na região do Belvedere para atender toda a região do bairro do Tanque. 3 Pistas, Tanque, Planalto, Santa Helena, Paraíso, né, Chácaras Fernão Dias, a própria região do Belvedere, mas essa obra depende da conclusão da obra do centro. Então, lá atrás, nós já imaginamos esse processo, né, de investimento nas regiões diversas, distantes do centro da cidade, mas é que nós não tivemos a continuidade, né? E é por isso, inclusive, Cacá, que eu coloquei o meu nome à disposição aí, mais uma vez, porque a cidade, nesse momento, está precisando de verdade, de um prefeito. Um prefeito que conheça a administração, que conheça a máquina, que tenha pulso firme, que conheça a cidade, que tenha empatia pelas pessoas e que saiba o que é preciso fazer nesse momento de decisão entre o que nós queremos construir em termos de cidade aí para o futuro. Perfeito. Uma das questões que a gente gostaria de levantar também é a questão da mão de obra. Atibaia sofre muito com uma mão de obra qualificada, Atibaia tem uma mão de obra extremamente escassa. Hoje, o que mais ouvimos no meio empresarial são os empresários falarem que não crescem mais porque não tem mão de obra. Isso é muito triste, né? Por outro lado, a gente vê um desemprego, a gente vê pessoas pela rua. O senhor, como prefeito, o que pretende fazer nesse sentido para minimizar tudo isso? Unidades de formação e qualificação. Tem que fazer o diagnóstico, né, do que tem de demanda, o perfil da atividade econômica da cidade que está demandando ofertas aí, né, de vagas que necessitam de qualificação, ir atrás do governador para viabilizar a FATEC o mais rápido possível na cidade de Atibaia. Eu já estou lá em Brasília tentando viabilizar o Instituto Federal, né, que só não aconteceu nesse lançamento de 100 que o governo federal fez, porque a atual gestão até hoje não respondeu um ofício para mim, não disse da possibilidade de entregar, de ceder o terreno e parte do valor da construção, né, e eu vou topar também no começo do governo. Se o Ministério da Educação disser assim, quero terreno e 10% do valor da obra, já está topado, nós vamos assinar esse convênio, né, e debater junto com o Senai a possibilidade, com a Fiesp, a possibilidade de trazer um Senai para a cidade de Atibaia. Também não vamos ficar dependendo, lógico, só disso, porque demanda articulação política, demanda de uma série de situações, retomar um programa que lá atrás no nosso governo funcionou muito, que é o programa Capacitação. Lá atrás nós formamos nos nossos diversos cursos que foram disponibilizados pela administração municipal, aproximadamente 15 mil pessoas passaram pelos cursos de formação e qualificação, que eram disponibilizados pela prefeitura em unidades de formação. Nós tínhamos naquela época 4 unidades de formação, né? Até o Fundo Social era uma unidade de formação que a Simone conduzia muito bem, ali de corte, costura, né? Acaba sendo uma qualificação para complemento de renda, né, das pessoas. E a prefeitura pode, então, através de parcerias, inclusive com o terceiro setor, com entidades que têm habilidade, né, recebendo convênio, financiamento público da prefeitura, oferecer, né, cursos específicos, em parceria, inclusive, com o setor, com a atividade econômica. Né, nós fizemos isso com a rede hoteleira, por exemplo, na área da gastronomia. Né, então, eu vejo que a cidade de Atibaia tem potencial aqui, inclusive para inovar, né, viabilizar um centro de inovação, quem sabe a gente debater a possibilidade de criar um fundo para fomentar startups no município, né, porque a área da tecnologia para nós ela é muito interessante, gera ótimas oportunidades de negócio, e isso para a cidade é muito interessante, porque é uma economia limpa. Né? Talvez a gente possa aí discutir, fazer um debate interessante na cidade, vai depender muito do setor de cultura, mas transformar o setor de cultura e de esporte na cidade também como um grande gerador de emprego e renda, porque essa economia limpa, ela também é interessante para a cidade, a economia criativa é uma vertente interessante. Um exemplo disso, o próprio Red Bull ter se instalado aqui na cidade. Pois é, então a cidade de Atibaia tem uma posição geográfica que é estratégica e tem uma possibilidade que a sua economia seja contemplada por vários setores. O setor do turismo, né, que ainda não está muito explorado, o setor do turismo de aventura, o turismo rural, precisa de uma melhor organização, precisa de uma linha de frente na secretaria que seja mais articulada, que consiga estruturar isso junto com a iniciativa privada. Atibaia pode ter um parque de aventuras, enfim, tem uma série de coisas que a gente quer retomar em termos de debate, e a função do poder público qual é? Ser indutor da viabilidade desses grandes negócios para a cidade de Atibaia e apoiador no processo de formação e qualificação, porque essa é uma política pública que funciona muito bem. Uma coisa que a gente está debatendo agora, e está inclusive no nosso plano de governo, também é uma ousadia nossa, trazer uma universidade virtual aí em EAD
né, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, talvez, da Prefeitura, disponibilizar cursos de formação, né, na verdade, cursos de graduação, através de cursos EAD, no primeiro momento, né, disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, registrados e credenciados pelo MEC, e cursos, né, temas que consigam dialogar com o perfil da atividade econômica do município. Então, a gente acredita que isso hoje, a tecnologia permite que isso aconteça, diversas universidades já disponibilizam isso, e a gente pode fazer isso em parceria com universidades renomadas. Enfim, a gente quer criar na cidade de Atibaia aqui um grande momento, né, promover um grande processo de formação, qualificação, né, e aquisição de conhecimento. Porque, sem dúvida nenhuma, através da educação, da formação, a gente consegue fazer do nosso ambiente aqui um ambiente muito mais produtivo e melhor e próspero, né? E contemplar as ofertas de vagas que as empresas estão disponibilizando, sem que haja necessidade de buscar essa mão de obra qualificada em outros centros, como Campinas, Jundiaí, Itatiba, que é o que está acontecendo na cidade de Atibaia hoje. E, prefeito, pelo último tema, a gente gostaria de tratar algo que se coloca muito uma responsabilidade durante da sua gestão, né, à frente da prefeitura, que é a questão da verticalização, né? A cidade cada vez mais vê edifícios subindo, criando caos no trânsito, mais problema com água, e enfim, tudo isso se atribui muito, teria começado durante sua gestão. O que o senhor tem a falar sobre esse tema e o que propor sobre ele? É interessante que essa narrativa que começou na minha gestão, ela não é verdadeira, porque os edifícios do Daniele ali no Atibaia Jardim não foram construídos no meu governo. Então, quem inovou nesse processo aí, inclusive, a dona disso aí é candidata a vereadora num outro grupo político aí, e tem um outro candidato a prefeito da cidade de Atibaia, que foi o responsável por elaborar o plano diretor que ficou vigente na época em que eu fui prefeito, né, que possibilitou, inclusive, a construção do Carrara ali ao lado do São João, porque a legislação foi alterada para construir a torre do Hospital Novo lá atrás, e a empresa conseguiu buscar brecha na legislação. Mas na eleição nós vamos debater tudo isso, porque está cheio de personagem aí que está fugindo da responsabilidade das coisas que fez na cidade de Atibaia, e todas as vezes que ocupou cargo público não entregou nada. Antes do meu governo, teve um governo de 4 anos aí, que agora tem candidato de novo, só alterou, o chefe de gabinete é candidato a prefeito, e o prefeito é candidato a chefe de gabinete, né, candidato a vereador para ser chefe de gabinete, em outro partido, também deu um giro de 180 graus aí e mudou a ideologia partidária, mas são os grandes responsáveis por tudo que está acontecendo. Porque quando nós debatemos o plano diretor em 2019, lá atrás eu já visualizei isso, e mandamos o plano diretor para a Câmara. Por que o plano diretor não foi aprovado? Qual era o problema do plano diretor de 2019 que não foi aprovado em 2020? Em 2021, a cidade já teria uma lei de uso e ocupação do solo, acho que 70% que foi construído aí não estaria construído. É que falar, construir narrativa, fazer acordo com dono de rádio, aí, dono de jornal, para ficar espalhando fake news para a cidade é fácil. Agora, nos debates, que a gente vai ter a oportunidade de fazer confronto, nós vamos falar das datas em que as coisas aconteceram. E o atual governo não foi firme o suficiente para promover esse debate logo no início do mandato, porque também muita coisa não teria acontecido. E tem muita coisa que vai acontecer na próxima gestão que está passando por processo de aprovação e vou botar na minha conta também. É que tudo na cidade é culpa do Saulo, né? Tudo é o Saulo que fez, o Saulo que virou, o Saulo que mexeu, o Saulo que é o responsável por tudo. Na verdade, é que as pessoas fogem da responsabilidade de contribuir quando tem a oportunidade de contribuir. Porque lá atrás, em 2020, estava todo mundo na Câmara Municipal, na trincheira política, querendo ser candidato contra o atual prefeito, e não deixou que o plano diretor fosse aprovado. Com que discurso? Qual era a narrativa naquele momento? Qual era o problema do plano diretor de 2020? Bom é ficar do jeito que ficou? Então, quem tem responsabilidade é quem não deixou aprovar o plano diretor de 2020. Quem não deixou a cidade discutir uma lei de uso e ocupação do solo. Que ia nos debates e nas reuniões para ficar protegendo casinha, ficar protegendo o legado de 1920, né, e não deixava a cidade organizar o seu processo de crescimento, que é natural. Né? Todo mundo viu o que aconteceu na pandemia e as pessoas buscaram qualidade de vida no interior. E a cidade não estava organizada por quê? Porque não tinha uma legislação. Então a cidade tem hoje um plano diretor que está aprovado, que não está conectado com a lei de uso e ocupação do solo, porque o governo não consegue aprovar a lei de uso e ocupação do solo, e teve um plano diretor lá atrás que não fui eu que fiz, que foi o candidato aí que vai participar da eleição, representando o PT, que é o ex-prefeito Beto. Né? Então, teve um momento em que eu tentei viabilizar esse debate na cidade, e os dois não permitiram. Por quê? Para criar constrangimento.
E aí agora a responsabilidade é minha. Por que não fez, então, os apontamentos e os ajustes que tem aí conhecimento para poder contribuir quando o plano diretor estava em 2020? A cidade pode anotar aí. Em menos de 6 meses nós vamos ter um plano diretor e uma lei de uso e ocupação do solo que atenda os desejos e os anseios da cidade. Porque nós conhecemos essa cidade na palma da nossa mão. Sabemos o que é que tem para proteger na cidade, sabemos que há um desgaste enorme em relação à verticalização. Não aconteceu porque eu quero, porque eu gosto. É porque eu não tenho paixão nenhuma por verticalização. Né? E aconteceu porque a lei, na época, permitiu. E não fui eu que elaborei essa lei. Como eu disse aqui, quem inovou na verticalização na região aqui do Baixo do Atibaia, na região baixa aqui do Atibaia Jardim, não fui eu, não foi no meu governo. Essas torres aí, amarelas que estão ali. E, aliás, várias outras foram viabilizadas no entorno. Né? Então, a gente terá a oportunidade, mas de maneira objetiva. A cidade sabe que nós temos força política, até pelo tamanho da Câmara que nós vamos eleger, para fazer um debate olho no olho, contemplar a cidade e aprovar um plano diretor aí em menos de 6 meses, em menos de 5 meses, né? Bem debatido, porque nós vamos se debruçar diante disso. Não é porque nós vamos atropelar, não. É porque nós vamos fazer 3, 4, 5 reuniões por dia, se tiver que fazer, para resolver isso o mais rápido possível e não criar insegurança jurídica. Porque senão daqui a pouco um monte de proprietário de terreno aí vai começar a demandar ação judicial na prefeitura e vai criar passivo, né, financeiro para pagar no futuro. Porque uma cidade também só cresce, Cacá, com segurança jurídica, com clareza na legislação. E eu acho que é isso que os empreendedores querem. Eles querem clareza na lei. Né? E nós vamos, inclusive, rever onde é que nós vamos permitir que a cidade possa ter ocupação até para levar desenvolvimento. A Jerônimo de Camargo, do Caetetuba até o Maracanã, tem uma questão social ali que precisa ser resgatada. A gente já começou lá atrás. E a gente pode, inclusive, através da iniciativa privada, aí, induzindo a ocupação de equipamentos, né, imobiliários que conversem com o desejo daquelas pessoas, não o desejo do Saulo, da comunidade, debatendo com eles, a possibilidade de gerar emprego, levar serviços para lá, levar negócios para aquela região e fazer todo um processo de revitalização numa região que precisa muito da atenção do poder público. Bom, então essas foram as intenções do candidato a prefeito Saulo Pedroso para, se eleito, pôr em prática aqui a partir do ano que vem no município de Atibaia. Saulo, só uma pergunta final que não quer calar, já fizemos essa pergunta no dia lá da sua convenção, mas eu acho que é sempre bom esclarecer, porque a gente ouve muito também boato, muito comentário na cidade. Saulo Pedroso será realmente o candidato nas urnas no dia 6 de outubro de 2024? O Saulo é o candidato. Fizemos a maior convenção da história de Atibaia, com aproximadamente 3 mil pessoas que nos prestigiaram lá, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam no nosso projeto, que lembram do legado de dedicação de 8 anos de governo. Né? Fizemos uma parceria, uma aliança muito forte, com um importante nome, importante liderança da cidade de Atibaia, que é o nosso candidato a vice-prefeito, o Luiz Fernando, né? Que tem aí uma habilidade, uma condição de contribuir muito. Né, vocês imaginam aí o Saulo e o Luiz trabalhando incansavelmente para a cidade de Atibaia, né, fazendo com que a cidade possa voltar a ser feliz, voltar a ser dinâmica, está perdendo o ritmo, a cidade está desgastada, né, e as pessoas precisam ter orgulho de viver, de morar aqui, estarem felizes com o governo. E os serviços públicos precisam funcionar. E é o nosso governo, é o nosso time que tem condição de oferecer isso à cidade de Atibaia. Eu tomei essa decisão, Cacá, de ser candidato a prefeito, de colocar o meu nome à disposição, justamente pelo momento que a cidade está vivendo. Porque ela está vivendo um momento onde ela precisa de gente dela, gente que gosta dela, que ama ela, que tem empatia pelo povo, que gosta das pessoas cuidando da cidade de Atibaia. Nós não podemos permitir que a cidade de Atibaia seja vendida para grupos políticos que não são daqui, para gente que vem importada de fora, querendo aqui usufruir da cidade de Atibaia e não tem um compromisso nenhum com ela. Eu e o Luiz, nós somos criados aqui, nossa vida é aqui, independente de ter função pública, a gente acredita na cidade de Atibaia, enquanto empreendedores a gente investe aqui, a gente quer ver da cidade de Atibaia aqui a melhor cidade, né, do país, e sem dúvida nenhuma, se alguém tem dúvida, Cacá, eu faço essa provocação. Se é o Saulo que é o candidato, chega no dia da eleição lá, aperta o 55 e confirma. Né, que todo mundo possa apertar o 55 e confirmar, e aí depois vai ter clareza se o candidato a prefeito é o Saulo ou não. Eu sempre tive responsabilidade nos projetos em que eu resolvi me dedicar, né, missão que eu topei aí enfrentar. Essa decisão não foi uma decisão irresponsável. Conversei com o governador Tarcísio, conversei com o presidente Kassab, conversei com a bancada de 44 deputados federais do PSD, conversei com deputados da aliança de 10 partidos que nos apoiam, para que a gente continue tendo apoio político, tendo conexão com o governo do Estado e com o governo federal, e sem dúvida nenhuma,
né, para quem acha aí que o candidato não é o Saulo, vai cair do cavalo, porque vai enfrentar páreo duro aí na eleição e sem dúvida nenhuma, tanto eu quanto o Luiz aí, nós faremos não só uma belíssima campanha limpa, focada em propostas, em projetos para o futuro da cidade de Atibaia, como teremos a oportunidade de fazer o melhor governo que essa cidade vai ter a oportunidade de experimentar. Obrigado, Saulo, aqui pela presença com a gente. Eu que agradeço. Todos vocês, muito obrigado. Já veremos mais sobre o próximo candidato a prefeito da cidade de Atibaia nas eleições 2024.